olha só, como teve feedback aí, através dos meus contatos nas redes sociais, sobre medida provisória, então agora eu vou tentar aí, de uma outra didática, de repente, explicar, fazer um resumo aqui sobre medida provisória. Olha só, vou botar aqui no cantinho, para não atrapalhar nosso bate-papo. Primeiro, aprovação da medida provisória sem emendas pelo Parlamento, tá? Então, vamos lá. Edição da medida provisória pelo chefe do Poder Executivo. O presidente edita, tá, o texto da medida provisória e faz a sua publicação. Publicação aonde? Diário da União, tá? Diário Oficial da União. Dali, né, a partir desse momento, começa a contar aquele prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, automaticamente, se não houver deliberação, ou seja, votação. Então, quer dizer, deu a publicação, vai para onde primeiro? Comissão mista. Comissão mista é composta por 12 parlamentares, tá? Da Câmara dos Deputados e 12 parlamentares do Senado Federal. Por isso é comissão mista. E tem seus suplentes, caso o parlamentar, o titular, não possa participar. Tá? São 12 senadores, 12 deputados com seus suplentes. Beleza? Na comissão mista é onde nós temos nosso primeiro crivo, tá? Onde vai ser analisado os pressupostos de admissibilidade, que estão elencados no artigo 62, parágrafo 9º da Constituição da República Federativa do Brasil. Lembrando que no texto constitucional, tá, fala de maneira clara, tá, que medida provisória ela tem que ter critério de relevância e urgência, tá? Então, o texto constitucional já faz aí um alerta, né? A comissão mista no parlamento já seria o primeiro crivo, tá? Depois da comissão mista, que analisou os pressupostos de admissibilidade da medida provisória, essa comissão vai gerar um parecer, tá? Senso comum, chegou ao denominador comum aí, tanto os senadores como os deputados federais chegaram ao denominador comum, gerou-se um parecer. Daí em diante, vai ter as votações nas casas, as deliberações no parlamento ou no Congresso Nacional, mesma coisa. O parecer vai para onde? Câmara dos Deputados. Por que vai para a Câmara dos Deputados? Casa iniciadora será lá, porque é uma determinação constitucional. Artigo 62, parágrafo 8º, é bem tranquilo, é só você ler ali e acompanhar aqui essa explicação. Da Câmara dos Deputados, tá? Vai para o Senado Federal. Isso tudo é quando não tem nenhuma alteração na comissão, nenhum adendo da comissão mista, quando não tem nenhuma alteração, ou emenda, que é a mesma coisa, na casa iniciadora, que é a Câmara dos Deputados, e vai para o Senado Federal também sem nenhuma alteração do Senado em relação à Câmara dos Deputados, a comissão mista passou incólume aí nessas casas, o Senado também silente, concordou com tudo. Essa é a hipótese de zero alteração na edição original do chefe do Poder Executivo. Chegou no Senado, também não teve nada aprovada pela comissão mista, pela Câmara dos Deputados federais e pelo Senado Federal, a medida provisória converte-se em lei. Que lei é essa? Lei ordinária. Feito isso, o que acontece? Haverá a promulgação da MP, da medida provisória, pelo presidente do Senado, sem necessidade alguma de sanção ou veto do presidente da República. Por quê? Porque se desde a comissão mista, Câmara dos Deputados, Senado Federal, não houve nenhuma alteração, qual é a necessidade do presidente aí vetar? Se passou na sua originalidade. Então, 100% de aproveitamento, não precisa do presidente, porque não teve alteração nenhuma. Então, o presidente do Senado, sem a necessidade da sanção do presidente da República, ele promulga essa medida provisória, tornando-se ela agora lei. Lei, qual tipo? Ordinária. Beleza? Isso foi um contexto. Agora, vamos ver um outro contexto.
né? Deixa eu ajeitar aqui a câmera aqui, botar aqui no cantinho, ficou melhor. Aprovação ou veto do presidente da República devido às alterações, que nós denominamos de emendas. Bom, o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, publicou no Diário Oficial da União a sua medida provisória e começa a contagem do prazo relativo à vigência dela, da medida provisória. Publicou, vai para onde? Comissão mista, onde pode ser, né, oferecidas aí as emendas, tá? Alterações. Bom, da comissão mista gerou um parecer, vai para onde? Câmara dos Deputados, casa iniciadora. Recebeu a Câmara dos Deputados, fez alterações, adendos, enfim, modificações, vai para onde? Senado Federal. Senado Federal também vai analisar o que a Câmara dos Deputados emendou, alterou, enfim, tá? Se o Senado Federal aprovar a medida provisória com modificações, o texto recebido da Câmara, as propostas retornam para a análise desta casa, ou seja, veio da casa, né, iniciadora, Câmara dos Deputados. O Senado vai fazer alguns adendos, algumas modificações. Então, o que acontece? Retorna à casa iniciadora, para ver se essas modificações aí do Senado mudou muita coisa, né, e ver, fazer a supervisão geral. Pô, o Senado aqui fez seus adendos aqui, modificou muita coisa do texto original ou não. Tá? Então, é na Câmara dos Deputados Federais, tá, que vai ter a aprovação do projeto de lei de conversão, que a gente chama de PLV. Tá? Essa aprovação foi aprovado, ou seja, a Câmara recebeu o parecer da comissão mista, fez adendos, modificações, alterações, foi para o Senado também deu uma mexida, fez seus adendos ali, deu seu pitaco ali, né? Um jogo político, democrático. Volta para a casa iniciadora. Aí vai ter o quê? Aprovação do projeto de lei de conversão. Foi aprovado? Foi aprovado pelo PLV. Então, o que acontece? Da aprovação do projeto de lei de conversão, quando você me falar em projeto de lei de conversão, é porque o texto original da medida provisória, editada pelo presidente da República, foi alterado. Se tem ouviu falar em PLV, projeto de lei de conversão, é porque foi alterado. Então, tá. Foi aprovado o projeto de lei de conversão? Vai ser encaminhado para quem? O presidente da República, para sua sanção ou veto. Por quê? Meu amigo, se a comissão mista fez algumas alterações, que a gente chama de emendas, a Câmara do Deputado fez algumas alterações, chamamos de emendas, foi para o Senado também deu seu pitaco, né? Através do jogo político, né? Democracia é isso aí. Também faz seus pitacos, seus adendos, puxa para cá, puxa para lá, retorna para casa da Câmara dos Deputados, aprova o projeto de lei. Só que detalhe, o texto original, quem fez foi quem? O presidente da República. Então, quando o presidente da República recebe o projeto de lei de conversão, ele pode vetar ou sancionar. Vetar por quê? Porque se ficar muito diferente do texto original dele, né? Aí ele não tem mais interesse. Por quê? Porque se modificou tanto o texto original que ele veta. Tá? Ou, através do jogo político, cede aqui, cede ali, ele aceita, né? Ele concorda com um projeto de lei de conversão, o que ele faz? Sanciona e vai virar uma lei ordinária. Tranquilo? Terceira situação. Rejeição da medida provisória durante o trâmite, tá, dela no Parlamento, no Congresso Nacional. Mesma coisa. Veja, o primeiro crivo é a comissão mista, ou seja, onde a comissão mista vai analisar a relevância e urgência. Artigo 62, parágrafo 9º. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e, sobre elas, emitir um parecer antes de serem apreciadas em sessão separada, ou seja, em cada casa do Congresso Nacional. O primeiro crivo aqui é a comissão mista, tá? Vai ver os critérios aí, né, os requisitos de admissibilidade. Lembrando, mais uma vez, que a própria Constituição ela já aponta que a medida provisória tem que se tratar de relevância e urgência. Fora que a medida provisória, no texto constitucional, parágrafo 1º, elenca aqui o rol, né, e dizendo o seguinte: é proibida a edição de medidas provisórias sobre algumas matérias. Está lá, a linha A, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral. A linha B, direito penal, processual penal. A linha C, organização do Poder Judiciário, Ministério Público. A linha D,
planos plurianuais. Inciso 2, que vise a detenção ou sequestro de bens. Inciso 3, reservada à lei complementar. Quer dizer, inciso 4, disciplinada a projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. Ou seja, o artigo 62, parágrafo 1º, tá? E seus incisos, vai elencar aqui o que não pode ser tratado pela medida provisória. Tá? Então, a comissão mista tem um papel importante. Câmara dos Deputados e Senado Federal pode, a qualquer momento, rejeitar aí a medida provisória. Tá? Não vai para a Casa dos Deputados, faz algumas alterações e vai para o Senado analisa e faz algumas alterações, volta para a Câmara dos Deputados. Enfim, esse trâmite aí, no Parlamento, pode haver rejeição, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. Tá? Tendo a rejeição, chega-se ao fim da vigência da tramitação, tá? Que vai gerar o quê? O arquivamento. Enquanto isso, tá? A medida provisória está tendo seus efeitos jurídicos aí, dando direitos e deveres para as pessoas aí. Tá? Editou lá, está valendo. Aí vem para cá, né? Posteriormente, o Congresso Nacional vê se vai virar lei ordinária ou não, se vai ser rejeitada, enfim. Né? Editou lá, já está valendo, gerando direitos e deveres aí. Então, tá. A Câmara dos Deputados ou o Senado Federal pode rejeitar. Rejeitou na Câmara dos Deputados, chega ao fim a vigência da tramitação e ao arquivamento. Foi no Senado que rejeitou, tá? A MP, chega ao fim a vigência da tramitação, tá? Dando como consequência o seu arquivamento da MP. Veja, edição de decreto legislativo. 60 dias após a vigência temporária. A vigência temporária da medida provisória, 60, se não for votada, mais 60. Depois desses 120 dias aí, o Congresso Nacional tem 60 dias para gerar um decreto legislativo. Esse decreto legislativo, ele vai relatar o seguinte, 3 citações. Aprovação do projeto de lei de conversão, vai ter que gerar um decreto legislativo. Rejeição da medida provisória, vai ter que gerar um decreto legislativo. Perda da eficácia pelo decurso de prazo, ou seja, também vai gerar um decreto legislativo. Agora, olha só. Esse slide aqui, na linha do tempo, vai esclarecer. Olha só. O presidente da República editou a MP e publicou no Diário Oficial da União. Tá? Aqui começa a contar o prazo. Aí nós temos aqui os primeiros 60 dias. Bom, durante esses primeiros 60 dias aqui de trâmite aqui, 45 dias não foi votada. A medida provisória que não for votada no prazo de 45 dias, onde ela estiver tramitando, em cada uma das casas do Congresso, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, retornou para a Câmara dos Deputados, enfim. Deu 45 dias. Está onde? Está na casa iniciadora. As pautas que fazem parte lá da semana, da Câmara dos Deputados, vai parar tudo. Tá? O foco agora é só MP. Se for no Senado, deu 45 dias. 45 dias, não foi votado. A pauta, né? As pautas que tem lá para serem deliberadas vão parar, tá? Vão ficar suspensas. A atenção toda é para a MP. A medida provisória que não for votada no prazo de 45 dias em cada uma das casas do Congresso Nacional, claro, para dar a ideia que é concomitantemente, mas não, é onde ela estiver tramitando. Entra lá em regime de urgência na casa em que estiver tramitando, ficando sobrestadas, ou seja, trancadas, todas as demais pautas de votações legislativas, até que se venha a ser feita essa deliberação da medida provisória. Artigo 62, parágrafo 6º. Vamos lá. 60 dias aqui, ou seja, vou explicar aqui. Se a medida provisória não for deliberada no Congresso Nacional no prazo de 60 dias, tá? O presidente não poderá reeditar a medida provisória. Tá? Por quê? Porque ela vai ter uma prorrogação aqui automática de 60 dias. Está onde isso? Artigo 62, parágrafo 7º da Constituição Federal. Veja, 60 dias mais 60 dias. A medida provisória que tiver sido rejeitada ou que não tenha sido apreciada no prazo de 120 dias,
a mesma não poderá ser reeditada. Artigo 62, parágrafo 10 da Constituição Federal. Está lá, parágrafo 10. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Tá? Aqui na prorrogação, 62, parágrafo 7º. Prorrogar-se-á uma única vez, por igual período, a vigência da medida provisória que, no prazo de 60 dias, contados da sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Aqui, ó, só tu acompanhar, junto com a Constituição, o artigo 62 e os parágrafos. Veja, caso a medida provisória perca a sua eficácia pelo decurso do prazo, o Parlamento terá 60 dias para editar um decreto legislativo. Ou seja, teve 60 dias aqui, não foi votada, prorrogava por mais 60 dias, vigência temporária, nesse período aqui, vem para esses outros 60 dias aqui. Tá? Caso a medida provisória perca a sua eficácia pelo decurso de prazo, o Parlamento terá 60 dias para editar um decreto legislativo, regulamentando as relações estabelecidas durante a vigência da medida provisória. Até porque, nesse prazo aqui de 120 dias, né, teve seus efeitos jurídicos aí, dando direitos e deveres para as pessoas. Tá? Então, o artigo 62, parágrafo 3º, está bem claro. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão a eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, de uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Texto ipsiliter da Constituição Federal. Agora tem um detalhe. Se o Congresso Nacional não fizer o decreto legislativo nesse prazo de 60 dias aqui, a medida provisória será restabelecida, regulando as relações surgidas na vigência da medida provisória, tendo, portanto, vigência de lei temporária. Isso está onde? Artigo 62, parágrafo 11. Tá? Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da MP, medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Tá ok? Então, com isso aqui, eu creio que ficou bem mais transparente. É só pegar o artigo 62, tá? Da sua Constituição, parágrafo 1º, parágrafo 2º, tá? Você vai ler até antes aqui do artigo 63, parágrafo 12 do artigo 62, você vai ler e vai ver esse painel aqui, essa explicação aqui, você vai concatenar as ideias e vai ter uma luz aí para o seu entendimento. Tá? Atenção! Devido à emenda constitucional número 32 de 2001, a Constituição Federal autoriza que tributo possa ser criado ou aumentado, majorado, por medida provisória, desde que se observe o princípio da anterioridade. Está onde essa fundamentação? Artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal. Isso aqui é uma casca de banana excelente, né? Até porque já tivemos aí pessoas que tiveram problemas com isso. Tá ok? O próximo assunto será intervenção federal, estado de exceção. Obrigado, até mais.